Um magnífico dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o nosso segundo dia de uma vida com propósito, uma vida com o Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você nessa hora para nós orarmos. Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor falou comigo nesta madrugada, a respeito de o Senhor ouvir-nos, quando as nossas orações, elas estão de acordo com a sua vontade. Senhor, e nesta hora, juntamente com as tuas filhas, eu peço ao Senhor que revele ao coração da sua igreja, que revele ao meu coração, ao coração das suas filhas que aqui estão, qual é a tua vontade, para que possamos orar, para que possamos pedir de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua vontade que é boa, de acordo com a sua bondade que é agradável, de acordo com a sua vontade que é perfeita. Ó Espírito Santo, como somos miseráveis, como somos pequenos e pequenas diante de o Senhor, que é um Deus tão grande. Como somos miseráveis nas nossas petições. Como somos rasos nas nossas orações. Nós só precisamos da tua vontade. Porque o Senhor está esperando ouvir filhos e filhas que estão orando e que estejam orando de acordo com a tua vontade. Senhor, e a tua vontade é que todos os teus filhos e tuas filhas cheguem ao pleno conhecimento de ti. Que elas te conheçam, que a tua igreja te conheça, que eu te conheça. A tua vontade é que nenhuma alma se perca. A tua vontade é que a tua palavra, que a mensagem do teu reino seja pregada. Faça dos teus filhos e das tuas filhas bocas do Senhor na terra, proclamadores da tua palavra na terra. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Senhor Espírito Santo, nós nesta hora te pedimos, clamamos, porque o Senhor é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh Espírito Santo, tu és a pessoa mais bela, mais extraordinária, mais perfeita, mais sublime dos céus e da terra. Senhor Espírito Santo, o que eu te peço é que o Senhor coloque no meu espírito e no espírito dos teus filhos e das tuas filhas a tua vontade, para que saia da minha boca apenas a tua vontade, para que saia como oração apenas a tua vontade, para que saia dos meus pensamentos e dos pensamentos das tuas filhas e dos seus filhos apenas a sua vontade.
Nós chamamos Espírito Santo. Não existe alguém aqui. Não existe uma vida sequer. Não existe um espírito aqui sequer que não te ame, que não te deseje, que não deseje mais das tuas revelações, do teu poder, da tua presença, da tua palavra. O Senhor é tudo, Espírito Santo. Assume o teu lugar porque ele é teu. Não porque eu digo, mas porque eu reverencio ao Senhor nessa hora. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo, Senhor. Abba, Pai. Porque o Senhor é o nosso Pai. E por meio do Senhor, Espírito, nós podemos clamar, Abba, Pai. Revela-nos a tua vontade, para que possamos caminhar e seguir a tua vontade. Guia as tuas filhas, guia os teus filhos, guia esta geração na tua vontade. Guia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manifesta, Espírito Santo, os sinais. Manifesta em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Hoje o tema é: você não é um acidente. E como todos os dias o Senhor tem acrescentado o nome ao tema, ele disse: você é filho, você é filha e nasceu da vontade do Abba Pai. Você é filho, você é filha, porque nasceu da vontade do Abba Pai. E algo surpreendente, quando nós olhamos para a nossa paternidade e para a nossa afiliação. Eu demorei muito tempo para assumir a minha paternidade, a paternidade do Senhor como meu Pai, e assumir a minha posição de filha do meu Pai, do nosso Pai, do nosso Abba. E a primeira coisa que o Senhor Espírito Santo hoje, Ele quer falar com você, é que você não nasceu da vontade de homem ou de carne. Primeira referência nossa será João, capítulo 1, a partir do versículo 12. Versículos 12 e 13. João 1, 12 e 13. Diz assim a palavra: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder. E na tradução original, o correto é: a eles deu a autoridade
de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu não da vontade da carne, da sua mãe, do seu pai, mas nasceu da vontade de Deus. É tão sublime, é tão lindo. Você compreender isso no seu espírito, pois eu, por exemplo, por mais que a minha mãe, por mais que ela tenha quisto, depois de se conformar com a gravidez, inicialmente, é claro, pelas circunstâncias, eu não fui desejada, eu não fui planejada, eu não fui esperada, aguardada. E isso não é comigo apenas. Não é porque foi fora do casamento. Muitas de nós, muitas de vocês passaram por isso ou conhecem alguém que passou por isso. Nasceram, mas não era da vontade do pai nem da mãe o seu nascimento. Existem pessoas que têm até mesmo a revelação do Senhor, de quando estava ainda no ventre da mãe. A sua mãe, de algum modo, tentou abortá-la, tentou eliminar aquela vida por um ato de desespero, por qualquer motivo, por qualquer pensamento maligno que passou na sua mente. E isso nos torna pessoas muito amargas, muito duras, enquanto nós vamos crescendo. Porque o espírito da rejeição, ele assume um lugar, um altar, onde ele é o centro, onde a rejeição fala mais alto. Só que para a glória do nome do Senhor, o Senhor nos dá a sua palavra. E essa palavra de hoje, ela não é para te confortar apenas, não é para te consolar apenas, mas é para te carregar com o poder do Senhor, para que você entenda que ainda que alguém tentou te abortar, ainda que alguém não desejou o seu nascimento, ainda que o seu nascimento, a sua concepção e o seu nascimento não foram festejados, não foram aguardados, talvez a sua vida não foi aguardada, não foi celebrada aqui na Terra. O Senhor tem uma boa nova. E eu posso dizer que essa boa nova, ela mudou a minha vida, ela transformou a minha vida. Porque nós precisamos assumir o nosso papel, a nossa posição de filho e de filha. E nós só assumimos a nossa posição de filho e de filha após crer no Senhor Jesus,
receber o Espírito Santo para habitar dentro de mim e de você. E após recebermos o batismo de fogo, não é possível você assumir a posição de filho e de filha sem o batismo de fogo. Porque o batismo de fogo, o revestimento de poder, o Espírito Santo sobre você, é a capacidade que você tem de respirar o oxigênio celestial. É a habilitação que você tem de assumir a posição de espiritual. Não adianta algum carnal querer assumir a posição de filho. Ele não consegue assumir e nem se apropriar dessa identidade de filho. Porque esta posição, ela não é humana, ela não é material, ela não é física, ela não é emocional, é uma posição espiritual. E é aí que entra a nossa confusão. Eu era carnal, e por ser carnal, a minha única paternidade e maternidade e a filiação que eu tinha em mente, que eu aceitava, era a minha paternidade humana, de um pai que eu nem conheci, de um pai que não quis saber de mim, que me abandonou, que me rejeitou, que me desprezou e que todos os mais que você pensar. Que ignorou o meu nascimento, que não me deu a sua referência como pai, o seu amor como pai, a sua guia, direção como pai, o seu nome como pai, a sua proteção, a sua segurança como pai. E eu vivia rejeitada na vida. Eu não sei como foi o seu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, ou como é. Mas o certo é que, enquanto somos carnais, nós tomamos decisões, tomamos caminhos de acordo com a nossa afiliação com a nossa paternidade. Se a nossa paternidade foi de abandono, de abuso, nós vamos sempre estar num caminho cercado de pessoas que abusam de nós, que nos rejeitam, que nos desprezam, que não nos amam, que não reconhecem o nosso valor. E enquanto formos carnais, nós vamos desfrutar de pensamentos, desfrutar da nossa história de acordo com os nossos pais, de acordo com o tratamento do pai. Por quê? Porque se eu sou carnal, eu acredito que a minha vida, que o significado da minha vida está em seguir os passos dos meus pais. Ainda que os passos dos meus pais não sejam os melhores,
os mais corretos, os biblicamente corretos. Porque nós, na nossa humanidade e carnalidade, sempre iremos honrar os nossos pais. E honrar os nossos pais nem sempre significará honrar a Deus da maneira espiritual. Porque uma pessoa que repete um comportamento de um pai e de uma mãe, de separação, de divórcio, de abandono, de destruição de lares, ela está honrando o comportamento daquela mãe, daquele pai. Porém, ela não está honrando a verdade. E eu estou usando a palavra honra porque o carnal, ele não tem a realidade da honra. Ele não sabe vivenciar a verdadeira honra. E inconscientemente, ele acaba honrando. Porque a honra, à luz da palavra, é fazer exatamente o que o pai faz. É seguir exatamente o que o pai diz. É fazer exatamente e andar exatamente como o pai anda. Porque Jesus nos ensinou como honrar. Jesus, ele veio e disse: olha, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. A verdadeira honra é fazer a vontade de alguém. E para fazer a vontade dos nossos pais carnais, nós precisamos apenas conhecer a vontade dos nossos pais carnais. Existem pessoas que se casaram porque era conhecimento dela que o pai tinha essa vontade para com ela. Quando eu fui me casar, para o meu marido, não fazia muito significado casamento, formalização. Para ele bastava se unir a alguém, porque ele cresceu onde a sua mãe e o seu pai não se casaram. Eu cresci fora do leito do matrimônio. Minha mãe não teve um casamento e eu não nasci desse casamento. Só que o meu pai terreno, o meu avô, que me criou e cuidou de mim como pai, eu observava e eu ouvia o dizer sobre ele repudiava ajuntamentos, sabe? Pessoas que vivem em união estável. Isso para o meu pai era algo absurdo. Então, quando eu conheci o meu marido, e ele disse para mim: não, vamos só morar junto. Eu entrei em pânico, desespero, eu chorei. Porque eu disse: jamais que eu vou me juntar. O meu pai, ele se reviraria no caixão. Porque ele me cuidou de mim, o desejo dele é que eu me case. Tudo bonitinho, certinho. E eu me casei. Onde nós vamos chegar? Um filho carnal, ele sempre vai, mesmo que inconsciente, honrar os seus pais. Se os seus pais adoraram demônios, você vai adorar demônios de algum modo, em algum momento da sua vida. Se os seus pais eram fornicadores, adúlteros, de algum modo, em algum momento, alguma coisa vai dar errado na sequência, nesse caminho. Se os seus pais te abandonaram em algum modo, de alguma forma, talvez você abandone alguém que você ame. E não é seu desejo, mas você vai repetir aquilo. Porque de algum modo você está
ligado com a sua paternidade e afiliação. E se essa afiliação ela é carnal, ela é humana, você vai fazer tudo o que é carnal e humano. É muito louco. Mas a Bíblia diz lá nos livros de Reis, você vai ler Reis, Crônicas, você vai ler Samuel, você vai perceber que os filhos sempre são piores do que os seus pais. Nós queremos que os filhos sejam melhores que nós. Mas carnalmente, humanamente falando, biblicamente, a palavra me ensina que o filho sempre peca pior do que o pai. Se o pai pecou no nível 10, o filho vai pecar no nível 100. Se o pai pecou no nível 7, o filho vai pecar no nível 10. Acabe, por exemplo, ele fez tudo que era pior do que o seu pai fez. Ele foi pior em suas iniquidades, em seus pecados do que o seu pai. A Bíblia diz que nós, na nossa humanidade, nós sempre seremos piores do que os nossos pais. Por isso que Jesus exortou os fariseus. Os fariseus queriam ser melhores do que os pais. É impossível eu ser melhor do que o meu pai, do que a minha mãe, se eu viver na carnalidade. Se eu viver de acordo com essa carne, e eu não vou honrar o meu pai e a minha mãe na essência. Porque honrar pai e mãe está totalmente alinhado a honrar a Deus e adorar a Deus sobre todas as coisas. Não adianta alguém fazer qualquer coisa que seja para o pai e para a mãe, acreditando que esteja honrando o pai e a mãe. Se essa pessoa ainda é carnal, não é espiritual, ainda não é guiada pelo Espírito Santo de Deus e ainda não faz a vontade de Deus, ela não honra pai e mãe. Porque honrar pai e mãe só é possível quando você se torna espiritual. Porque o honrar pai e mãe é verdadeiramente você ser melhor. Porque se os nossos pais erraram, nós só não erraremos naqueles mesmos erros ou em erros piores se nós assumirmos a nossa posição de espirituais. Jesus, à luz da humanidade, ele não honrou o pai e a mãe. À luz da humanidade. O pai e a mãe foram buscá-lo aos 12 anos de idade e ele passou 3 dias nas sinagogas, ensinando ali perto dos doutores. Aos 12 anos de idade, o menino já estava fazendo o quê? Aí o pai e a mãe falam, meu filho, por que você fez isso? E ele, Jesus, disse, olha como ele honrou pai e mãe. Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Você quer honrar pai e mãe? Cuide dos negócios do seu pai. Aí lá na frente, Jesus já estava aos seus 30 e poucos anos. E a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, preocupados com ele, desesperados, por causa da multidão, por causa do movimento. E eles chamam Jesus no meio da pregação, eles param a cruzada evangelística de Jesus. E aí os discípulos dizem, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele para tudo
ele diz assim: a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E Jesus está nos ensinando. A nossa posição de filho e de filha nos coloca em obediência à vontade de Deus. Agora vamos falar sobre ser espiritual. Ser espiritual. Eu quero que você pegue a referência de primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. Primeira carta à igreja de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você possa escrever no chat, escrever no seu caderno que você está aí. Eu sou espírito. Eu sou espírito. E eu só tenho a consciência, eu sou espírito, eu vou repetir. Quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro, e quando nós somos revestidos e revestidas de poder. Ninguém na face da terra, ainda que saia da sua boca, ninguém tem verdadeiramente consciência espiritual de eu sou um espírito. E além de eu ser um espírito, eu sou espírito. Eu sou um espírito, mas eu não sou qualquer espírito. Eu sou um espírito e eu fui gerado na vontade, no ventre de Deus. Eu sou o Espírito. E eu nasci, como diz em João 1, 12 e 13. Eu não nasci da vontade de sangue, mas eu nasci da vontade de Deus. Então você não nasceu de um desejo carnal humano entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas. Você nasceu, você foi gerada da vontade de Deus. Agora é aqui que você precisa entender. Você é um espírito e você nasceu da vontade de Deus. Você não nasceu do sangue nem da carne. Você não nasceu dos desejos carnais. Você não nasceu da vontade dessa carne humana. Você foi enviado e enviada por Deus. Porque antes de você nascer do ventre da tua mãe, você nasceu do ventre da vontade de Deus. E o que significa? Significa que se eu não nasci da vontade da minha mãe, que o meu nascimento real não é o nascimento do ventre humano físico, mas é o nascimento do ventre da vontade de Deus, eu preciso honrar o ventre do meu nascimento. E como eu honro o ventre do meu nascimento? Conhecendo a vontade do meu Pai. Conhecendo o meu Pai. Eu me casei porque eu conheci o meu pai humano.
Mas eu me mantive casada. Eu estou casada porque eu conheci a vontade do meu Abba Pai. Porque se não fosse a misericórdia e o poder do meu Abba Pai, eu não teria mantido pelo poder e pela graça do Senhor esse casamento. O motivo para eu casar foi humano, o meu pai humano. Mas o que sustentou esse casamento e o que tem sustentado, estou trazendo um exemplo para você. É a vontade do meu Abba. Tem pessoas que nunca se casam e nunca têm filhos. De algum modo, ela está honrando o seu pai humano e sua mãe humana. De algum modo. Mas o Senhor, Ele hoje, Ele está te chamando para você assumir o seu posicionamento, a tua posição de filha, de filho espiritual. Eu sou espírito e eu sou filho e filha de Deus Pai. E eu quero dizer, essa consciência de filho e de filha, ela se torna cada vez mais plena e mais completa na tua mente, no teu coração. A cada dia que passa, eu tenho mais confiança de me sentir e de me posicionar como filha do meu Abba Pai. Sabe por quê? Verifica o que o versículo disse. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Só tem uma forma de nós apropriarmos-nos da nossa posição de filho e de filha, sendo santificados por Deus, nosso Pai. Sem a santidade, nós não conseguimos nos posicionar como filhos. E sem santidade, nós não agradamos a Deus. E sem agradar a Deus, nós não conseguimos honrar a Deus. E não conseguimos honrar os nossos pais. Porque a santidade é a essência, é o lugar, é a posição. Eu posso dizer, é a posição permanente de um filho. Jesus era e é santo. Nós precisamos imitar a Jesus. E por isso nós precisamos sermos santos e santas em Cristo Jesus. Amém? Agora, quero que você pegue esse versículo. Romanos, capítulo 8. É aqui que vem a cereja do bolo, para a gente finalizar. Romanos, capítulo 8, versículos a partir do 14. Tem pessoas que, por ignorância, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, elas são salvas. E elas dizem assim: eu sou filho de Deus. Verdade, você é um bebê, um bebezinho que não sabe, que não sabe, que sabe mal pronunciar Abba Pai. Quando nós somos salvos, e antes mesmo de acontecer exatamente isso aqui, que nós vamos falar agora, nós somos bebês.
Só que a nossa carne, ela tem o poder de matar esse bebê espiritual. Nós nascemos da água e do espírito para sermos filhos. E quando nascemos espiritualmente, nós somos bebês espirituais, literalmente. E se nós não tivermos uma direção, um cuidado, nós temos a grande chance de sermos aniquilados pela nossa própria carne. Eu fui batizada com o fogo do Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Mas depois que eu fui batizada com o fogo do Espírito Santo, a minha carne, ao longo dos anos, foi matando o bebê espiritual que eu era. E ao longo dos anos eu me tornei uma carnal e uma espiritual morta, mesmo que eu já tinha sido batizada com fogo. Por quê? Porque a carne, ela sufoca. Os cuidados com a vida sufoca. A carne, os desejos da carne, a vontade da carne sufoca o nosso espírito. O nosso espírito, ele é um fogo. Quando nós estamos na posição revestidas e revestidos de poder, o nosso espírito, ele está em chamas. Ele está em chamas. Só que imagine uma chama pequenininha, um bebê pequenininho. É mais fácil apagar. E a carne, ela tem como função aniquilar o espírito. Por isso que lá em Gálatas diz que o nosso espírito e a nossa carne, eles militam contra si. Eles estão em guerra. Agora você imagine um bebê espiritual, um espírito, guerreando contra um adulto carnal que tem experiência na carnalidade. Ele vai morrer. Então, qual é a saída para alguém que um dia foi revestido de poder e que agora está sendo revestido de poder? A única saída é ela crescer. Crescer. Esse bebê espiritual precisa crescer. Precisa tornar-se varão perfeito à estatura de Cristo, como está escrito lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 13 em diante. Precisamos crescer. E qual é a única forma de crescermos? Através do processo chamado santificação. E quem é a pessoa que guia e direciona? Aí aqui no versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não venha me falar, ai, eu sou fulana de tal, sou filha amada de Deus. Eu não quero saber do que você está dizendo. Eu quero saber do que você está vivendo. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A marca de um filho é ser guiado pelo Pai. Na nossa cultura ocidental, isso não é tão falado, não é tão ensinado. Porém, na cultura oriental, Oriente Médio, a cultura do povo judeu, o pai, se ele é isso, o filho também é. Se o pai faz isso, o filho também faz.
existe uma guia, um direcionamento direto, uma influência direta em todos os sentidos da vida. É a marca de um filho é ser guiado pelo pai. Em todos os sentidos da vida, o filho depende do pai para tomar decisões e para viver. E a Bíblia diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. E se você, ainda que você tenha 1000 anos de crente, se você é guiado pela sua cabeça, pelo que você pensa, pelo que você acha, você está fora da posição de filho. Você está fora da posição de filha. Porque filhos são aqueles que são guiados. E quem são os filhos guiados? Os espirituais. Aqueles que assumem a posição, eu sou espiritual. Eu não vim para fazer a vontade da minha mãe, do meu pai, do meu marido. Eu vim fazer a minha vontade? Não. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu quero dizer, não foi o teu pai, não foi a tua mãe que te enviou aqui para essa terra. Você não precisa mais honrar DNA, genética, histórico familiar. Chega! Chega de honrar até as doenças da sua família. Tem gente que fala assim: ai, eu tenho esse problema, porque meu pai tinha, minha avó tinha, e fala isso assim. Misericórdia. Tem gente que tem orgulho até das doenças que os antepassados tinham. Eles só não aceitam dizer que essas doenças também possivelmente existem demônios que acompanham a vida dela, assim como as doenças. Porque os demônios dos antepassados, eles vão para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Quando é que isso se rompe? Quando você assume a sua posição de espírito, a sua posição como filho, cheio do Espírito Santo, vive a santificação para que você possa crescer guiado pelo Espírito Santo. Ora, se tu não é guiado pelo Espírito Santo, você é um religioso, uma religiosa que acredita que é filho de Deus. Você é filha de Deus no papel, mas não de posição, não de verdade. O Senhor, ele é um Deus de vivência, de prática, de comportamento. O meu comportamento, ele precisa ser comportamento de filho de Deus. E o comportamento de filho de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. O meu DNA é de Cristo, a Ponciana dizendo. O seu DNA é do céu. A paternidade espiritual é o ponto, é a base para que você entenda: se eu sou espírito, eu preciso ser guiada por um espírito. E é por isso que Satanás, ele guia muita gente. Inclusive, em umas religiões que tem por aí, existem os espíritos guias. Por quê? Porque Satanás sabe que nós somos espíritos. E até o inferno sabe que nós precisamos ser guiados. Porque um espírito precisa ser guiado. E o espírito guia que eles falam são demônios. Esses demônios, que são chamados espíritos guias, têm guiado muitos ao inferno, muitos à destruição, muitos à morte eterna. Porque um espírito, ele só pode te guiar onde ele habita.
E tem algo lindo que o Espírito Santo de Deus está me falando. Inclusive, o anjo do Senhor está aqui. Ele está no nosso meio. A presença dele é real. E eu sinto de todas as formas possíveis. O Espírito só pode te guiar para onde ele habita. Por isso que os demônios guiam as pessoas em trevas. Porque eles habitam em trevas. Por isso que quem é guiado e guiada pelo Espírito Santo de Deus habita na luz. Tem muita gente que fala assim: é difícil não pecar, é difícil ter uma vida de santidade. É difícil? Eu posso dizer é impossível, se não for guiado e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele que está na luz não vive pecando. Como assim? Eu posso dizer. Eu tinha alguns pecados ocultos. Nem vou mensurar aqui. Não tem como, não tem como você continuar vivendo em trevas quando você, revestido de poder, todos os dias, guiado e guiada pelo Espírito Santo na presença. Não tem como você permanecer na presença do seu Pai, que é santo, e não tornar-se santa como ele é santo. Ah, mas a Bíblia diz que a gente peca. A gente peca. Mas é uma diferença muito grande entre viver pecando, ou seja, habitar em trevas, e habitar na luz e pecar. Por exemplo, eu habito na luz, eu habito nas regiões celestiais. E aí eu tenho um pensamento, passa um pensamento. Ou eu falo uma palavra torpe, eu pequei. Todos os dias nós praticamos pecado. Todos os dias nós pecamos. Seja com pensamento, seja com o olhar, seja com o sentimento, seja com a palavra, seja com o gesto, nós pecamos. Mas algo muito diferente é você habitar em trevas, você está imerso em trevas e viver em trevas e viver no pecado. É diferente. E o filho, obrigatoriamente, se ele é guiado pelo Espírito Santo, ele habita no reino do Filho Jesus. E ele peca, mas ele não vive pecando. Você sabia que ser guiado e ser guiada pelo Espírito Santo, todos aqueles que são batizados com o fogo do Espírito Santo, todos aqueles que com o coração quebrantado, por isso eu sempre repito, o batismo, a unção de Ananias. A unção de Ananias, ela é essencial para sermos guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que já foram e são batizadas com o fogo do Espírito Santo. Aí na segunda-feira elas vestem a roupinha delas, vão para o trabalho e vão continuar vivendo de acordo com a sua própria vontade. Tá cheio disso. Tá cheio disso. E aí elas vivem. Ah, eu sou batizada. Há um dia eu falei em línguas. Há um dia eu profetizei.
mas elas não estão vivendo na presença, porque elas não estão vivendo o aperfeiçoamento na santificação, na presença, guiadas pelo Espírito Santo. Balela falar. O reino de Deus é coisa séria. É coisa séria. Não é uma historinha, não é um conto. Não é um negócio para fazer você se sentir bem. O reino de Deus não é uma mensagem para fazer você se sentir bem. É uma mensagem para fazer você se sentir estranha, fora da caixinha nesse mundo mesmo. Para fazer você viver em santidade na presença, para fazer você desejar santidade. Todos os dias, eu me pego pensando bem assim: como eu sou estranha. Como eu me sinto estranha. Todo dia. Todo dia eu tenho que conviver com isso. Todo dia eu tenho que pensar como eu sou louca. Eu penso mesmo. Eu penso, eu sou louca. Eu larguei tudo. Eu faço cada coisa. Eu passo a tarde inteira na presença. Eu passo a madrugada. Eu não tem alguma coisa errada. A minha carne, ela tá o tempo inteiro, a minha alma, ela tá o tempo inteiro apontando o tanto que eu sou louca, o tanto que eu sou estranha, o tanto que a minha carne é o tempo inteiro dizendo o tanto que eu sou inadequada. Ai, como você é estranha. Ela fala. Ai, nossa, como você é isso? Mas eu sou. Eu sou uma estranha mesmo nesse mundo. Eu não sou desse mundo. E o mundo não me ama mesmo. O mundo não me ama. Porque eu não sou desse mundo. Eu estava agora nesse velório da minha tia e muitas pessoas há muito tempo não me viam. E minha mãe me contando que alguns primos disseram assim: Gleiciane tá diferente. Ela tá estranha. Tá diferente. E lá, né, na hora que eu fui entregar a profecia que o Senhor me deu, eu tenho certeza que o povo falou: agora eu tenho certeza que ela tá estranha, é meio doida. Como é que ela fala daquele jeito no velório? Doida. Porque nós somos estranhos. Nós não somos desse mundo. E ser espiritual é isso. Cuidado. Se você está se sentindo confortável nos lugares, nas rodas, nas conversas, eu me sinto estranha, desconfortável. Ainda que eu esteja no meio da minha parentela, eu me sinto estranha. Engraçado que eu, para a glória de Deus, eu lembro de Jesus. Eu estava lá no meio daquela família e eu lembrei de Jesus falando: os meus irmãos e a minha mãe são vocês que fazem a vontade do meu Pai. Eu falei, gente, antes eu tinha um amor por parentela, por família. Eu respeito, eu honro. Mas o meu amor, de verdade, eu posso dizer para vocês, eu amo vocês. Eu amo todo aquele, toda aquela que abre a boca para engrandecer e para glorificar o nome de Jesus. Você não está entendendo. Tem um primo nosso que veio do Pará, filho dessa tia. Ele é pastor, mas ele é um homem espiritual. Ele é um homem de Deus. Eu falei para ele, nossa, vai. Sabe, eu me identifiquei com ele, não porque ele é meu parente terreno, carnal, mas é porque ele é meu parente espiritual. Ele conversa a minha língua. Ele gosta do que eu gosto, ele está interessado em fazer a vontade do meu pai. Os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, é vocês. É que estão aqui, que vivem santidade, que estão pagando o preço para ser santificados. É vocês. O meu interesse, o meu amor é pela igreja que ama esse Deus que eu amo. Eu amo as outras pessoas, amo. Por isso eu estou pregando a palavra, porque eu amo. Só que a minha afinidade é com os filhos também. E eu vou te dizer, eu não tenho afinidade com os salvos, não. Porque os salvos, eles são uns bando de satisfeitos.
E eu sou uma insatisfeita, porque eu não estou conformada com esse mundo. Eu tenho afinidade com filhos, cheios do Espírito Santo e que amam a palavra e que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A minha afinidade e a sua afinidade tem que ser como filha, como filho, os filhos. Não se engane. Se você ainda senta em mesas, é porque o teu coração ainda não foi purificado. Se tem mesas que você ainda senta, que você consegue rir, fica tranquila. A santificação vai resolver isso. A santificação. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrar dizendo: eu sou filha, eu sou filho, porque eu sou guiado pelo meu Pai. Que você seja filho e filha, guiado e guiada pelo Espírito Santo. Gente, guiar é guiar 24 horas. Não é de vez em quando, não, é guiar. Guiar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então você não é um acidente. Você é filho, você é filha e nasceu da vontade do Abba. Sabe quem conhece a vontade do Abba? O Espírito do Abba. Só o Espírito conhece a vontade. E por isso que não tem como fazer a vontade do nosso Abba Pai, sem sermos guiadas e guiados pelo Espírito Santo. É inevitável e é inerente à nossa posição de filhos e filhas. Amém?